a maior produção de carne da história. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para comentar os resultados que acabaram de sair do segundo trimestre de 2023, os dados oficiais do IBGE, demonstrando ali o abate e a produção de carne do Brasil, não só boi, frango e suíno. E o que a gente teve é exatamente esse contexto, a maior produção de carne da história. Tanto boi, que bateu recorde, tanto frango, tanto suíno, atingiram os maiores patamares da história para o primeiro semestre do ano. O boi cresceu, a produção de carne bovina, na verdade, cresceu em torno de 6% em relação ao ano passado. A gente está falando de cerca de quase 300 mil toneladas de carne bovina a mais do que no ano passado. O frango, a gente teve uma produção cerca de 300 a 400 mil toneladas a mais do que no ano passado. E o suíno cresceu em torno de 50 mil toneladas. Então o que a gente vê é um contexto de um mercado muito ofertado e que isso responde, explica boa parte da desvalorização que as proteínas animais têm passado durante esse ano. A gente está vendo o boi, fala claramente do boi, mas quando a gente olha para o frango e quando a gente olha para o suíno, a gente consegue observar nesses últimos meses aí uma forte queda do preço dessas proteínas animais, tanto do vivo quanto do animal no atacado, e isso acaba pressionando toda a cadeia. Destrinchando um pouquinho os números do bovino, a gente teve 15,6 milhões de cabeças abatidas no primeiro semestre de 2023, que apesar de ser o maior número desde 2014 não é recorde, mas a produção de carne bovina atingiu o patamar de 4,05 milhões de toneladas, o que é o maior valor da história, o recorde histórico. Então, como que a gente pode avaliar, que a gente bate recorde de produção, mas não bate recorde em abate? E a grande explicação está no peso das carcaças. O peso da carcaça dos bovinos, apesar de não ter sido recorde, dos bovinos abatidos nesse primeiro semestre, apesar de não ter sido recorde, fica no patamar cerca de 10% maior do que era lá em 2014, quando a gente bateu recorde de abate no Brasil no primeiro semestre. Então a gente está evoluindo também em peso, então a gente consegue entregar menos animais, mas ainda assim consegue entregar mais carne do que a gente entregava lá atrás, justamente por conta do peso desses animais está sendo cada vez maior. E isso explica boa parte dessa contextualização de preço. Se vocês tiverem mais dúvidas, o relatório completo e detalhado sobre produção e abate acabou de sair na nossa plataforma. Para ter acesso, basta ir lá no nosso site e se inscrever na plataforma. Valeu pessoal, até a próxima!